Olá, pessoal, bom dia. Bem-vinda aí mais uma aula de matemática, né? Nós vamos dar início. Essa aula nós vamos ter tema números, áreas e estatística, certo? Mas antes, nós vamos fazer a retomada do conteúdo, né? Com a correção das atividades. Caderno de atividades, página 34 e 35, tá bom? Foi passada essa atividade, né, na aula anterior, e agora a gente vai iniciar com a correção dessa atividade. Bom, vamos iniciar aí com a questão 14, onde diz o seguinte: observe o polígono desenhado na malha quadriculada a seguir. Então, nós vamos dar uma olhadinha na malha quadriculada. Está desenhada na malha quadriculada um polígono, tá bom? Vamos lá. Marque a alternativa que completa a frase. Esse polígono é formado por. Então, vamos lá. Esse polígono, ele é formado por 4 ângulos retos. Então, a gente verificar aí que não, né, gente? Nesse polígono, nós temos apenas 2 ângulos retos. Então, a primeira aí já está errada. Na segunda opção, tem aí 2 ângulos retos, um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui se é isso que está representado no nosso polígono. Nós temos aqui 2 ângulos retos, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. É isso? Então, essa opção aí está correta. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras duas. Na outra opção diz assim: 2 ângulos agudos, um reto e um ângulo obtuso. Então, nós não temos 2 ângulos agudos, nós não temos apenas um ângulo reto, nós temos 2, né? E um ângulo obtuso está correto. Então, aí já está errada essa opção. 4 ângulos agudos, também totalmente errada essa opção. Então, a questão 14, vocês iriam marcar a segunda opção aí, tá bom? Dando continuidade, questão 15. Desenhe os polígonos na malha quadriculada a seguir com a cor indicada para cada um. Então, vamos prestar atenção na cor de cada polígono. Então, eu deixei em branco a minha malha quadriculada, porque vocês iriam criar os polígonos de vocês, de acordo com o que está pedindo na questão. Tá bom? Lembrando de usar as cores direitinho como está pedindo. Então, de verde, vocês iam construir polígonos apenas com ângulos retos, certo? De azul, você iria construir polígonos apenas com ângulos agudos. E de amarelo, um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Então, você iria construir polígono com um ângulo reto e 2 ângulos agudos, certo? Então, tá aí a malha quadriculada, vocês iriam utilizar ela e desenhar os polígonos usando essas 3 cores. Ainda nessa questão, dizia o seguinte: depois que vocês construíram os polígonos, diz assim: complete a tabela com o nome dos polígonos que você desenhou. Então, nós temos aí uma tabela, na qual nós temos aí a cor verde, azul e amarelo, de acordo com o que você desenhou, certo? Então, de verde, nós vamos completar a tabela com o nome do polígono. De verde, você desenhou aí, né, na malha quadriculada, apenas ângulos retos. Qual é o polígono que pode ser feito que tem apenas ângulos retos? Então, nós temos 2 opções, ou um retângulo ou um quadrado, certo? Então, você iria desenhar de verde ou um retângulo ou um quadrado. Por quê? Porque tem os 4 ângulos retos, como está pedindo na questão. De azul, você iria desenhar apenas ângulos agudos. Qual polígono você poderia desenhar que tem apenas ângulos agudos? Então, você poderia desenhar um triângulo, e esse triângulo você pode fazer um triângulo isósceles ou equilátero,
tá bom? De amarelo, vocês iam desenhar um polígono com um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Que tipo de polígono vocês poderiam desenhar? Um triângulo retângulo, que também pode ser isósceles, certo? Então, para o vídeo direitinho, olha se vocês fizeram corretamente, tá bom? Dando continuidade, nós temos aí a questão 16, onde diz o seguinte: observe os triângulos nesta imagem. Então, nós temos uma imagem em que ela é feita toda com triângulos, tá certo? Ela está desenhada aí todas com triângulo. Você vai ver que tem vários triângulos nessa imagem. Com a ajuda de uma régua, descubra as medidas dos lados e escreva que tipos de triângulo há na imagem. Então, você ia lá na imagem, pega a réguazinha e você iria verificar e descobrir que tipo de triângulo está desenhado lá naquela imagem. Então, vocês verificar, nós temos lá triângulos isósceles e triângulos escalenos. Dando continuidade, nós temos a questão 17, que diz assim: com a régua, lápis de cor e o molde do material de apoio, construa no espaço a seguir uma obra de arte usando triângulos isósceles, equiláteros e escalenos. Então, aí nesse espaço da apostila, vocês iriam desenhar, né, uma obra de arte parecida com essa que a gente viu na questão, ou como vocês preferirem, usando triângulos isósceles, equiláteros e escalenos, certo? Depois que você construísse aí a sua obra de arte, você ia dar um nome para a sua obra de arte, tá bom? Por que eu deixei em branco essa questão? Porque é uma resposta pessoal. Você ia criar a sua obra de arte, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Bom, nós encerramos aí a correção das atividades, do caderno de atividades, e agora nós vamos dar início ao novo capítulo, certo? Que é o capítulo 5 da nossa apostila 2. O segundo capítulo que a gente vai trabalhar aí nas nossas aulas, tá bom? Esse capítulo, ele vai ter como tema números, áreas e estatística. Então, vamos ver o que é que a gente vai estudar nesse capítulo. Neste capítulo, você aprenderá um pouco mais sobre números com vírgula, conhecerá o hectare, calculará áreas grandes e fará uma pesquisa para descobrir como são os hábitos de leitura das pessoas que convivem com você. Para dar início à nossa aula, nós vamos observar esse panfleto aí que está na imagem de abertura. Então, nós vamos fazer a leitura aí da imagem dessa página aí, para que a gente observe e possa compreender o que vai pedir nas questões que a gente vai trabalhar agora na nossa aula, tá bom? Então, Jogos Olímpicos de Londres 2012. Então, aí fala do pódio na categoria ligeiro feminino, entre alguns atletas aí, né? Depois nós temos também o pódio nas argolas, né? Onde tem alguns atletas também que teve que subir ao pódio, né? Essas duas informações é o que a gente vai trabalhar nessa primeira aula, tá bom? Depois, nós temos aí pesquisa, detalhe, a distribuição das livrarias no país. Essa informação a gente vai ver mais adiante, mas a gente não vai utilizar agora nessa aula. Vende-se sítio de 3 hectares. Também vai ser um assunto que a gente vai nas nossas próximas aulas. Por enquanto, a gente vai pegar vamos observar apenas essa parte onde fala dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, certo? Que é o que vai interessar para a nossa aula agora. Bom, números decimais e o sistema de numeração decimal. Tia, o número decimal são os números que têm vírgula, isso mesmo. Número decimal são aqueles que têm vírgula. Então, a ginasta brasileira Flávia Saraiva
obteve a 5ª posição na apresentação de solo no Campeonato Mundial de Ginástica, disputada no dia 3 de novembro de 2018, em Doha, no Catar. Ela teve o desconto de 1/10 por dar um passo fora do tablado e obteve nota igual a 13,766 pontos. Se não fosse a penalidade, Flávia empataria com a japonesa Mai Murakami, que ficou com a medalha de bronze, com nota de 13,866. Simone Biles, dos Estados Unidos, ficou no alto do pódio com nota 14,933. Com um ponto a menos, sua conterrânea Morgan Urt ficou em segundo lugar. Então, nós temos aí algumas informações, né, sobre a pontuação de algumas ginastas aí em determinado, acredito que seja nesses Jogos Olímpicos de Londres de 2012, certo? Então, nós temos a seção Diga aí. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o que a gente acabou de ler. Primeiro, ele pergunta: você sabe o que significa ficar no alto do pódio? Eu tenho certeza que vocês já sabem, né? O que é ficar no alto do pódio? Então, com certeza é conquistar o primeiro lugar. Quando você fica no alto do pódio, né? É porque você conquistou o primeiro lugar, o lugar mais alto do pódio. Segunda pergunta diz assim: a qual colocação é entregue a medalha de bronze? E as outras medalhas, quais são? Essa eu tenho certeza também que vocês já sabem. A colocação que entrega a medalha de bronze é a 3ª colocação. E as outras medalhas são a de prata, para a segunda, né? Para o segundo lugar, e a de ouro para o primeiro lugar. Qual foi a nota obtida pela ginasta que ficou em segundo lugar? Então, está lá no texto que a gente acabou de ler. Foi Morgan Urt, obteve 13,933 pontos, certo? Bom, a diferença entre as notas das duas ginastas dos Estados Unidos foi de 1 ponto. Simone obteve 14,933 e Morgan obteve 13,933. Então, a diferença entre elas duas foi de 1 ponto. A unidade usada para calcular as notas na ginástica é 1 ponto. Simone obteve 14 pontos inteiros e um tanto a mais. Como assim 14 pontos inteiros? Os números que vier antes da vírgula, eles representam um número inteiro, certo? Então, Morgan teve 13 pontos inteiros e um tanto a mais. Esse tanto a mais, ele não chegou a 1 ponto inteiro, tá certo? Por isso que ele está depois da vírgula. Esse tanto a mais é menor do que 1 ponto, menor do que a unidade. Por isso é escrito à direita da unidade após a vírgula, certo? Escrevendo os dois números em um quadro com as ordens do sistema de numeração, temos. Então, nós temos aí escrito no QVL, no quadro valor de lugar, não é isso? Os dois números que nós estamos trabalhando aí nessa questão. Então, nós temos 14,933 e 13,933. Bom, nesse quadro valor de lugar, vocês vão dar uma olhadinha aí que nós temos letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, vamos entender aqui por quê. Esses números escritos com vírgula são chamados de números decimais. Já falei para vocês. Então, as dezenas, representadas pela letra D maiúscula, as unidades com U maiúsculo, os décimos com D minúsculo e os centésimos com C minúsculo. Você já conhece. Já sabe também
que as regras de formação das ordens são sempre as mesmas. Juntando 10 em uma ordem, trocamos por uma na ordem à esquerda. Então, nosso sistema de numeração é o sistema de numeração decimal. A cada 10 em uma ordem, nós vamos trocar por uma ordem na esquerda. Ou seja, se nós temos 10 unidades, nós vamos formar uma dezena. Se nós temos 10 dezenas, nós vamos formar uma centena. Né? Por quê? Porque o nosso sistema de numeração ele é decimal. Do mesmo modo que 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas, uma centena. Então, agora nós vamos ver nos décimos. Da mesma forma, também o sistema de numeração é decimal. 10 décimos vão formar uma unidade. 10 centésimos vão formar um décimo. Para formar uma unidade, são necessários 100 centésimos. Tá bom? Esses números também têm o milésimo, que é representado pelo M minúsculo. 10 milésimos vão formar um centésimo. Para formar uma unidade, são necessários 1000 milésimos. O nosso sistema de numeração permite acrescentar muitas ordens, tanto à esquerda quanto à direita da unidade. Veja, então está representada aí o QVL, o quadro valor de lugar, com algumas classes aí para vocês verem. Então, nós temos representada a classe dos milhões, a classe dos milhares e a classe das unidades simples. E nós vimos lá já nas nossas aulas, inclusive esse ano já, que a cada 3 ordens a gente forma uma classe. E depois da classe das unidades simples, então nós vamos ter os números que está depois da vírgula, que é a parte decimal. Certo? Então, ao estendermos para a esquerda, a cada 3 novas ordens, formamos uma nova classe. Essa é a parte inteira do número. Está representada aí a classe das unidades simples, classe dos milhares e a classe dos milhões. À direita, abrimos novas ordens, mas não temos formação de classe. Dizemos que essa é a parte decimal. Você vai ver que ela não está dividida em classes. Por quê? Porque é a parte decimal do número, tá certo? Dando continuidade, aí ele diz: separamos a parte inteira da parte decimal usando uma vírgula. Então, nós temos o número 14,933. Então, nós vamos representar 14, está representando a parte inteira, certo? A vírgula está sendo usado para separar a parte inteira da parte decimal, que é 933. Então, como a gente lê esse número? Lemos 14 inteiros e 933 milésimos. Ou também no dia a dia é comum dizermos apenas 14,933. É verdade? Às vezes chamamos mais a vírgula mesmo de que o inteiro, né? Mas pode usar as duas formas. Calcule a diferença entre as pontuações das duas ginastas. Então, nós temos aí, ele fala em diferença. Lembrando, quando fala em diferença, é menos, é subtração. Quanto uma vai ter a mais que a outra, não é verdade? Para isso, para a gente fazer a subtração, nós vamos colocar o maior número sempre em cima, depois o número menor. Outra coisa, lembrando que quando a gente trabalha com números decimais, ou seja, números com vírgula, quando vocês forem realizar continhas de subtração, de adição, de mais, de menos, né? Lembrar de sempre colocar vírgula abaixo de vírgula, tá bom? Para que vocês não errem na hora da subtração ou na hora da adição, como está representado aí para vocês no exemplo da questão. Então, nós temos aí 14,933 menos 13,933. Se você fizer aí, né, o cálculozinho direitinho, a subtração, vocês vão encontrar uma unidade é igual a 1.
1,000 é igual a 1. Tanto faz você colocar 1,000 como você colocar apenas 1. O zero que tiver depois da vírgula não importa, certo? O que vai importar aí na questão, né, é a parte inteira, que está representando uma unidade. A diferença entre a nota da ginasta japonesa, 13,866, e a nota de Flávia, 13,766, foi de 1/10. Calcule essa diferença. Então, está mostrando aí para vocês os dois números para ser calculada a diferença. Então, para você fazer a continha aí, sempre lembrando de colocar vírgula abaixo de vírgula, para que vocês não errem na subtração ou na adição. Certo? Então, vocês vão encontrar aí 1/10, que é igual a 0,1. Então, esse 0,1, 0,100, os zeros que você colocar aí depois do 1, não importa, tá bom? O que vai importar e o que vai representar o nosso número é o 0,1, que é 1/10, tá certo? A nota máxima que pode ser obtida em qualquer aparelho de ginástica artística é 16 pontos. Vamos calcular quanto falta a Simone Biles para atingir essa nota na competição de solo? Para isso, nós vamos precisar fazer algumas trocas, pois no número 16, as ordens dos milésimos, dos centésimos e dos décimos estão preenchidas com zero. Por quê? Nós vamos utilizar aí, ele diz que a pontuação máxima é 16. Ele quer que a gente calcule quanto falta, né? Quanto faltou para que Simone Biles chegue a 16 pontos. Então, nós temos o 16. Como o número que nós vamos subtrair, o 16, é 14,933, nós temos apenas o inteiro 16, então nós vamos colocar a vírgula e acrescentar os zeros. É isso? Como nós temos agora uma subtração em que o zero aí, né, é menor que o 3. Então, eu não vou poder subtrair 0 de 3. Então, como vocês falam, né, em sala, nós vamos pedir emprestado, nós vamos transformar, nós vamos trocar, é isso? Então, vamos lá. Nós vamos trocar aí, em vez de 0, nós vamos colocar 10. Então, vai ficar 10 menos 3 igual a 7. Como lá na centena aí, né, nos centésimos aí, nós tínhamos 0 também, tivemos que transformar, que trocar, ficou 10. Então, se a gente tirou 1 para o número que estava no milésimo, então vai ficar 9. Então, 9 menos 3, 6. Da mesma forma, nos décimos aí, nós tínhamos 0, aí nós trocamos, colocamos 10, depois tiramos 1. Então, 9 menos 9, 0. Na unidade, nós tínhamos 6 unidades, tirando uma unidade, ficou 5. 5 menos 4, 1. E nas dezenas, 1 menos 1, 0. Então, vamos lá. 1,667. Lemos um inteiro, 6 centésimos e 7 milésimos. Ou 1 inteiro e 67 milésimos. Bom, nós chegamos aí ao final da nossa aula de hoje, certo? Onde a gente fizemos aí o início desse novo conteúdo. Vai ser um conteúdo que a gente ainda vai trabalhar, certo? Então, eu vou deixar aí a agenda para vocês, que vai ser das páginas 25 à página 28 da nossa apostila. Eu quero chamar a atenção de vocês para que na página 26, na questão 2, vocês vão dizer, ai tia, eu não vou poder fazer a questão 2, é para reunir com os colegas e a gente não vai poder fazer. Certo, nós temos aí a questão 2, onde ela diz assim, reúna-se a 2 ou 3 colegas e construa uma tabela com o nome e a altura de cada um de vocês. Se não souberem suas alturas, precisarão de uma fita métrica para fazer a medição.
Bom, realmente é uma atividade que era para ser feita em sala de aula, né? Que era para vocês formarem duplas, trios, mas infelizmente a gente não está em sala. Para que não deixe a questão em branco, eu vou dar a opção de você fazer com alguém aí da sua casa, tá bom? Pode ser com o seu irmão, com sua irmã, com a mãe, com a avó. Veja aí se vocês conseguem fazer, tá bom? Deixar aí para que vocês possam fazer com alguém da família. Se não der certo, se não tiver como fazer, vocês deixam a questão em branco, tá bom? Não tem problema não. Na volta, quando a gente tiver de volta, se Deus quiser, vai ser logo, logo, a gente faz essa atividade, tá bom? Então aí, bons estudos, resolvam as atividades, qualquer dúvida me procura no privado, tá bom? Então, tchau, até a próxima aula.